Vamos começar. Nós convidamos o presidente da SomaSul, Valdir Júnior, para compor a mesa de autoridades e receber os convidados presentes. Por favor, presidente. Nós convidamos também a doutora Cristine Maimone, secretária de Estado de Saúde adjunta, para compor a mesa. Médico infectologista, para compor a mesa de autoridades, por gentileza. Nossos convidados que também compõem a equipe de saúde do Estado, Coronel Fraia. E Larissa Castilho. Lembrando que, ao final da reunião, nós vamos compor uma nova mesa de autoridades para, assim, dar início à nossa homenagem ao Dia das Mulheres. Aliás, desde já, nós desejamos um 8 de março incrível para vocês, mulheres guerreiras e maravilhosas que estão aqui no nosso auditório hoje. Já já a gente conversa mais sobre isso. Boa reunião. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui a cada prefeito e prefeita que atendeu o convite da SomaSul. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Primeiramente, a gente vai fazer uma reunião com o Prosseguir, que é o programa da Secretaria Estadual de Saúde, para poder levantar dados, informações, até importante, Cris Maimone, aqui para os 38 novos prefeitos, né, que assumiram agora há 2 meses aí o mandato. Cumprimentar a deputada estadual Mara Caseiro, na tua pessoa, saudar todas as mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional da Mulher. A Luciana Zambujo também presente, e na pessoa dela, a todos funcionários aqui da SomaSul. O Eduardo Riedel, secretário da CEINFRA, que também está aqui presente, a equipe da Secretaria de Saúde, o secretário Geraldo Rezende, não pôde estar presente conosco, está numa agenda na cidade de Dourados, mas está toda a sua equipe, está aqui o Bettini, assessor da secretaria também, está a secretária adjunta, a Cris Maimone, para poder aqui estar passando, vai ser uma breve apresentação, tá? Não tem ainda essa questão que levantou há pouco tempo pela imprensa sobre um tal de lockdown, tá? Ainda não tem. O que a gente vai apresentar aqui são informações, tá? E dados. E acredito, estive na última semana, Cris, numa videoconferência com o ministro de Saúde, Eduardo Pazuello. Esse vírus, ele não vai acabar tão logo. Nós precisamos conviver, nós precisamos se ajustar, aprender a viver com ele. Tá? E nós também, logo depois, nós vamos estar falando um pouco sobre a vacinação, aquisições e compra das vacinas. Nós estávamos agora reunidos ali na sala de reuniões com 6 presidentes dos consórcios municipais. No nosso país, possui 305 consórcios municipais. E aqui no nosso estado, nós temos 6 aptos. Se o governo federal não cumprir o Plano Nacional de Imunização, nós vamos estar preparados para poder fazer aquisição. Agradecer aqui o secretário da Segov, Sérgio Murilo, obrigado aqui pela presença. E passo aqui a palavra para a Cris Maimone, iniciar aqui a apresentação sobre o Prosseguir. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns a todas as mulheres, as quais eu faço parte desse grupo, né? E me inspiro na força de todas elas para a gente continuar prosseguindo. Muito obrigada, prefeito Valdir, por abrir as casas, a Casa da SomaSul, e da presença de cada um de vocês, dos seus municípios. E nós esperamos muito, muito mesmo, que possamos trabalhar juntos,
vencendo esse único inimigo nosso hoje, que é o mais latente, que é o coronavírus. Já estamos aí há um ano, alguns de vocês estão conosco, estiveram conosco ano passado, mas ainda permanece esse grande desafio, e neste momento com algumas diferenças. Diferenças essas que nós precisamos conversar um pouco sobre elas, né? Então, nós temos que rever tudo aquilo que nós já construímos e temos que apontar novos rumos e novos desafios. Na presença do nosso secretário Sérgio Murilo, eu agradeço ao Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente ao secretário Rindel, por todo o apoio que nos deu ano passado na construção do Prosseguir, e também pela liberdade do nosso governador em nos deixar o tempo inteiro guiar essa condução da pandemia pela questão técnica. Ou seja, não existe mais como a gente ter amadorismo. Então, nós, lideranças, sejam elas do executivo, seja elas qualquer tipo de liderança, nós temos um compromisso em políticas públicas baseadas em evidências, né? Porque qualquer decisão que tomamos precisa estar baseada em evidências. E a medicina, mais ainda. E, desde o início da pandemia, na verdade, desde dezembro de 2019, a gente sempre tem contado com o apoio à rede, à colaboração de pesquisadores. Entre eles, o Dr. Júlio Croda, que é o nosso consultor ad hoc, voluntário, gratuitamente, que tem nos apoiado durante todo esse tempo na pandemia. Ele quero agradecer, e a esposa dele, a doutora Mariana Croda, também, por todo esse tempo que tem nos apoiado. E, se nos permitir, prefeito Valdir, eu gostaria que a apresentação fosse inicial dele, porque ele tem uma agenda ele tem uma agenda nacional bem importante. E ele já tem uma outra entrevista na sequência. Então, doutor Júlio, por favor, facilite essa fala. Obrigada. Primeiro, agradecer a Cristine, né, pela essa consideração, sempre disposta a ouvir, receber, principalmente a Fiocruz, a universidade, então, assim, sempre aberta a ouvir. Eu acho que é importante sempre estabelecer o diálogo, né, com todos os atores, né, e tentar, de alguma forma, responder esse momento tão crítico de maneira bastante equilibrada. Eu acho que é importante ter equilíbrio nesse momento, sempre pesar a saúde, pesar a economia, o impacto social das nossas ações, da tomada de decisão por vocês, principalmente vocês, prefeitos, que estão na ponta, que vão sofrer mais a pressão, né? Porque quem responde à pandemia no final são vocês, e a pressão popular é lá no gabinete de vocês, né? Então, a gente sabe que realmente vocês são peça fundamental nessa resposta, né? Na verdade, o que eu venho dizer, a pedido da doutora Cristine, é mais contar um pouco do que está acontecendo no Brasil, no contexto do Estado, as perspectivas, o que a gente pensa, o que é importante estar atento nesse momento, principalmente nesse mês de março, talvez início de abril. É patente que a gente tem uma dificuldade de vacinar mais rapidamente a nossa população. A gente sabe que o Brasil tem uma capacidade de vacinar 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas por dia, né? A gente fez isso na campanha de influenza, tinha 80 milhões de pessoas para vacinar, e a gente consegue vacinar em 3 meses, então, claramente, a gente tem capacidade, e graças ao município, que tem suas salas de vacina, que tem suas equipes de atenção primária. Então, a gente sabe, se chegar a vacina para vocês, vocês vão vacinar rapidamente toda a população, não tenho dúvida que isso vai acontecer, e a gente está aguardando que essas vacinas cheguem o mais rápido possível, pelo menos para 20% da população, que seria o grupo de risco, idosos e pessoas com comorbidade. Se a gente vacina idosos e pessoas com comorbidade, a gente já diminui muito a pressão no sistema de saúde, a pressão por leitos hospitalares, a pressão por leitos de terapia intensiva,
que corresponde, em média, a 70% das internações no Brasil, e não é diferente aqui no Estado. Então, assim, é importante o foco nesse grupo, né? A gente está agora, em alguns municípios, a idade 78, outros já avançaram, estão um pouco menos do que isso, mas a gente precisa chegar até os 60 anos, pelo menos, e todas as pessoas com comorbidade. No Brasil como um todo, seria necessário aproximadamente 100 milhões de doses para vacinar aproximadamente 50 milhões de pessoas. A gente está muito aquém disso. E o mês de março tinha uma previsão do governo federal ofertar em torno de 38 milhões de doses. 8 milhões de doses já foi revista, que eram aquelas doses que viriam da Covaxin, da uma vacina indiana que ainda não foi aprovada pela Anvisa. Então, a gente não terá essas doses, a gente terá 30 milhões de doses, que vai dar para vacinar 15 milhões de pessoas, que não é o suficiente para vacinar toda a população idosa e nem toda a população com comorbidade. Esse é o cenário para março. A gente não vai ter vacina suficiente. Eu acho que existe um esforço coletivo dos governadores, dos consórcios de município, no sentido da aquisição, mas o cenário mais, vamos dizer, positivo e que a gente pode enxergar que, mesmo que seja adquirido pelos governadores ou pelos consórcios, essa vacina só chegue na ponta, na realidade mesmo, do dia a dia do município, a partir de abril. Porque tem que ser aprovada pela Anvisa, tem que fazer um contrato, essa vacina tem que chegar, tem que ser distribuída. Então, eu acredito que o mês de março a gente ainda vai viver um momento muito crítico. Se iniciado em abril um acesso maior a esse tipo de vacina, a gente vai levar um tempo para vacinar a população. Também, né, chegou a vacina, a gente concluiu a vacinação desse público de idosos e pessoas com morbidade, e a gente vem numa média ascendente de número de casos de óbitos. Então, nós vamos passar aí um mês, 2 meses, bastante difícil. A partir de abril, eu acredito que a questão da vacinação vai começar a normalizar, vai ter uma entrega maior em termos de imunobiológico. Então, vocês têm que ter preparado para esses 2 meses. Preparado no sentido de equilibrar essas duas balanças que a gente sempre tem que pensar. A saúde e a economia. Como que a gente vai fazer isso, né, não impactando tão fortemente na arrecadação dos municípios, que dependem do seu comércio aberto, das suas atividades abertas, e, ao mesmo tempo, também, como que vocês vão fazer no sentido de pessoas que necessitam transferência, principalmente para leitos de terapia intensiva. Vocês, prefeitos, não vão conseguir fazer esse tipo de transferência, porque o sistema pode colapsar. Nós, no estado do Mato Grosso do Sul, nunca vivemos esse momento de colapso na saúde, nunca. A gente passou um momento delicado no primeiro semestre, passamos outro momento em dezembro e janeiro, também bastante complicado. Chegamos a ter 678 pessoas internadas no hospital por Covid. A semana passada que passou, nós chegamos a 683. Então, a gente está num momento bastante delicado e com bastante dificuldade, assim, em termos de abertura de novos leitos de terapia intensiva. Isso não é uma questão da gestão propriamente dito, porque vocês sabem, vocês que estão na ponta, o município também tem dificuldade em contratar médico. A gente não acha médico, não tem dificuldade em formar equipes. Então, existe um limite bastante plausível no sentido de abertura de novos leitos. Eu acho que está tendo um esforço coletivo de todas as cidades da macro, de todo o estado, de ofertar mais leitos. Só que a gente tem um componente novo nesse momento, né, que se chama essa nova variante, que é a variante P1, que veio lá do Amazonas, se tornou predominante já no Brasil todo, e ela transmite 2 vezes mais que a variante que estava aí. Isso significa o quê? Ao mesmo tempo, pode ter mais pacientes doentes do que a P1, porque antes uma pessoa transmitia para 2, 3, hoje em dia transmite para 4, 6. Então, você pode ter mais pessoas doentes ao mesmo tempo e mais pessoas que precisam de internação hospitalar ou leito de UTI ao mesmo tempo. O que eu quero trazer para vocês? Como a gente respondeu muito bem. A gente não colapsou na nossa primeira onda, lá
no começo do ano, não colapsamos em dezembro e janeiro. Agora, a gente tem que estar atento para também evitar esse colapso num contexto de maior dificuldade. Só para vocês terem um exemplo, o Rio Grande do Sul não tinha colapsado em nenhum momento da pandemia, né? Santa Catarina, Paraná também não tinham colapsado. São estados extremamente organizados do ponto de vista do seu sistema de saúde. São os estados que possuem maior leito por 100 mil habitantes no Brasil. Então, portanto, a capacidade de resposta é muito boa frente à pandemia. E a gente vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nesse momento, né, com 102% de ocupação, realmente com fila para internações em leitos de terapia intensiva, e também vemos o próprio Paraná, nosso vizinho aqui, também nesse sentido. São Paulo ainda não colapsou, implementou a fase vermelha para todo o estado recentemente, né, justamente com esse temor do colapso. A gente tem Goiás também, que implementou medidas restritivas importantes, e temos o próprio Mato Grosso, que hoje está solicitando transferência de pacientes para outro estado. No contexto do Brasil, onde você tem 18 capitais com mais de 80% de ocupação, vai ser muito difícil arranjar leitos em outros estados. Cada estado vai ter que lidar com a sua situação. É importante entender dentro desse contexto que existe o Prosseguir foi feito nesse sentido de orientar os municípios, né, e corresponsabilizar tanto o Estado e município perante o que venha surgir no futuro. E o futuro a gente tem que alertar vocês, né, e se preparar para isso, né. Lógico que existe uma decisão muito pontual de cada município, né, onde aperta o calo, como que vai fazer essa transferência, se a sua cidade, referência, tem leitos, não tem, como que vai lidar com isso. Mas a gente tem a oportunidade aqui de prosseguir, que orienta, de forma geral, o que deve ser feito nos momentos mais críticos e classifica as cidades em relação a isso. Eu acho que é um momento de união, esse momento agora para o Estado. A gente vem respondendo, de certa forma, adequadamente, né? O Estado tem uma das menores letalidades, 1,8, a mortalidade 120 por 100 mil, não é a melhor, mas está na média dos outros estados. A gente em nenhum momento colapsou nosso sistema de saúde e a gente vai atravessar a fase mais crítica agora, até ter vacina suficiente, num contexto de uma nova variante e com dificuldade, principalmente uma dificuldade política de implementar qualquer medida restritiva. Então, vocês vão estar numa situação bastante difícil, né, em termos de decisão, como que vocês vão lidar com isso na ponta, como que vocês vão trabalhar essa informação, comunicação com a população, e sabendo que os municípios pequenos podem ter mais dificuldade, né? Porque a população se concentra nos municípios maiores, assim como a transmissão do vírus acontece nos municípios maiores, assim como os leitos hospitalares e leitos de terapia intensiva também se concentram nos municípios maiores. O que eu quero dizer em relação a isso? É que as medidas, qualquer medida que venha a ser implementada, do ponto de vista de preservar vidas, de preservar leitos, ele tem que ser adotada pelos municípios maiores. Os municípios menores apoiam os municípios maiores no sentido da sua macro-região, na regulação dos leitos. Mas se o município menor adotar essa medida e o município maior, que tem os leitos, que tem maior número de casos, que tem maior transmissão, que ocupa efetivamente, proporcionalmente mais esses leitos, não adotar, não vai ter muito impacto os municípios menores adotar qualquer medida restritiva sem uma decisão do município maior, de cada macro que está envolvido. Então, vocês que são a grande maioria, os municípios pequenos são a grande maioria dos municípios, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, vocês dependem dos municípios maiores, do ponto de vista do controle da transmissão, da disponibilidade de leitos de terapia intensiva, e é importante entender esse contexto, né? Vocês, eu acredito, minha sugestão, que adote sempre essas medidas, quando for necessário, em bloco, porque isso faz com que vocês tenham esses leitos disponíveis. Não adianta o município de 5 mil, 10 mil habitantes adotar uma medida e
quem ele depende, principalmente na macro, em termos de leito, não adotar. Aquele leito ali que você está preservando vai ser ocupado pelos pacientes da cidade maior. Então, assim, acho que é uma oportunidade, eu agradeço o convite, a abertura aqui. Eu sou uma pessoa técnica da Fundação Oswaldo Cruz, da universidade. A doutora Cristina solicitou apenas essa conceituação mais técnica da pandemia, do que está ocorrendo, de alertar vocês esse período difícil que a gente vai viver. E, lógico, a gente está disponível a ajudar vocês do ponto de vista técnico, se precisar de algum auxílio. Estamos à disposição, via Secretaria Estadual de Saúde, de prover todo o suporte técnico que for necessário, sabendo que a decisão sempre vai ser de vocês, dos gestores municipais, junto com o gestor estadual. Obrigado pela oportunidade, professora Cristina e o presidente da SOMASU, aí, pela essa abertura. Obrigada, doutor Júlio. Eu sei dos seus afazeres, então o senhor sinta-se à vontade também para ir. Eu agradeço e acho importante começar a minha explanação dizendo exatamente do ponto importante que ele trouxe, que é, na verdade, a conformação de como a gente trabalha em saúde. Nós trabalhamos em saúde com micro-regiões de saúde e macro-regiões de saúde, como a maioria dos senhores deve saber em relação a isso. Quero agradecer muito a oportunidade do prefeito Valdir de estar falando aos senhores. Essa é a primeira vez que nós temos um encontro que nos possibilitou trazer essa preocupação concreta para todos os prefeitos do Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente devido à abertura que a própria SOMASU nos acolheu desde o domingo anterior, como também por causa da situação da doença que se encontra num outro patamar a partir deste ano. Agradeço a presença do COSEMES, que está online, que são os secretários de saúde municipais dos senhores, que muitos deles estão conosco há muito tempo, mas nós temos também uma renovação importante de secretários municipais e equipes municipais de saúde que precisam também, através dos senhores, mas também precisam conhecer melhor os novos momentos. E, para isso, estamos trabalhando junto, de mão dadas com eles, as nossas equipes estaduais com as equipes municipais. Nós temos uma estratégia que se chama Padrinhos e Madrinhas. Cada município dos senhores tem um técnico nosso, um diretor, um auditor, que fica em contato com uma pessoa designada pelo secretário de saúde. Então, assim, nós incomodamos bastante no bom sentido, porque nós pegamos na mão e trabalhamos juntos. Desde o início, acho que o motivo do nosso sucesso no ano passado foi exatamente esse: a gente fazer uma rede de solidariedade e conseguir ultrapassar todos os desafios que nós tivemos. Então, nós avançamos no diagnóstico. O que era importante no primeiro momento? Eu já comecei minha palestra, né? E, no primeiro momento, mais importante era o diagnóstico. Toda a Sociedade de Infectologia e o doutor Júlio sempre nos disse: vamos armar uma rede de diagnóstico. Por quê? Nós não conhecemos ainda a história da doença, a história natural da doença, como gostaríamos. Já avançamos nesses 14 meses, mas ainda não o suficiente. Conclusão: primeiro momento, nós fizemos uma estratégia extremamente importante. Fizemos uma rede de laboratórios que não tínhamos pronta para fazer o teste padrão ouro, que é o teste da biologia molecular. Então, hoje, para todos nós, é tudo muito novo. Biologia molecular, sequenciamento genético, o que é isso? Isso é a ciência. Isso é a ciência que o mundo lá fora
avança e que nós precisamos estar no mesmo patamar, senão nós vamos ser um dos países com maior número de mortos. O Estado de Mato Grosso do Sul, rapidamente, fez, junto com o Corpo de Bombeiros, a estratégia dos drive-thru, um em cada sede da macro-região, e fez exatamente uma rede de apoio, através da ajuda do Dr. Júlio, com todas as instituições que tinham equipamentos à época. E conseguimos fazer diagnósticos precoces, que é o RT-PCR, que é aquele teste do cotonete, do SUAB, né? Que é um teste que fala exatamente se você está com vírus ou não, e você faz até o 8º dia do sintoma da pessoa. Conclusão: se você consegue identificar a doença o mais rápido possível, se é uma doença altamente contagiosa, logicamente que você controla melhor a doença, porque você isola aquela pessoa. Agora, com essa nova variante, é muito pior, porque quantas vezes mais é contagiosa essa variante, Júlio? 2 vezes mais. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito mais importante hoje do que antigamente. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico precoce e nós precisamos isolar as pessoas com quais você teve contato 48 horas antes e monitorar essas pessoas para você quebrar a cadeia de transmissão. Senão, fica aquela transmissão em progressão geométrica que acontece. Muito bem, o teste rápido que vocês conhecem, ele mostra o anticorpo da pessoa, os soldadinhos, né? Os soldadinhos que o seu organismo produziu em relação àquela doença, mas só após o 8º dia da doença. Então, esse já não é mais tão o momento ideal de você pegar o paciente. O momento ideal é bem no comecinho. Agora, nós temos testes de antígeno. Testes de antígeno que vão fazer o diagnóstico até o 8º dia da doença. E nós devemos recebê-los nos próximos dias e devemos entregá-los aos municípios mais distantes, aqueles que têm dificuldade de coletar 1 ou 2 amostras e ter um motorista todo dia para vir trazer a amostra coletada aqui para o nosso LACEN. Com isso, com os drive-thrus, que nós aumentamos muito o diagnóstico, nós conseguimos controlar números de casos. Nesse ínterim, nós, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde também, fizemos uma estratégia que se chama Rastrear, que provavelmente seus secretários de saúde devem ter reclamado muito, porque é trabalhoso, mas é a única arma que a gente tem. Identificar os contatos e ir atrás. E isso é o que o mundo lá fora fez para conter a doença. Nós fomos inovadores nessa estratégia aqui no Brasil. Nós somos o primeiro Estado, através do governo do Estado, que conseguimos implantar a estratégia. Não foi isso, Júlio? Primeiros estados no sentido de ter isso por escrito, né? E entender que é importante ofertar o RT-PCR de forma rápida e eu acho que com o antígeno agora que está sendo incorporado, né, para os pequenos municípios têm muita dificuldade com o transporte, né, de amostras, porque não tem carro, não tem pessoal, às vezes não tem diária para encaminhar para o município sede que está fazendo o RT-PCR. Agora, com o teste de antígeno que foi adquirido, esse teste é um teste rápido também, só que detecta o antígeno em vez do anticorpo, que é só depois de 8 dias. Então, vai ajudar os municípios pequenos também que têm dificuldade. Então, com essa rede de RT-PCR e antígeno, teste de antígeno, eu acho que vai estar bem estruturado a oferta de diagnóstico. Aí cabe também a questão após o diagnóstico, isolar casos e contatos adequadamente. Essas medidas são medidas individuais, que, se feitas
bem adequadamente, a gente evita justamente essas medidas coletivas com impactos mais severos na nossa sociedade. Obrigada, doutor Júlio. Então, através de todas essas medidas que nós fizemos, nós construímos um programa. E esse foi um programa construído junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi o programa Prosseguir. E a gente, dentro da saúde, a gente trabalha por semanas epidemiológicas. Então, nós trabalhamos com 52 semanas epidemiológicas. O programa Prosseguir, ele trabalha e ele é divulgado a cada 15 dias, em cima de 10 indicadores de saúde. A minha prévia foi importante para que vocês pudessem entender, compreender como foi construído esse programa Prosseguir. Então, a cada 15 dias, nós fazemos análise das semanas epidemiológicas. Então, hoje, nós estamos na 10ª semana epidemiológica. Nós vamos divulgar na quarta-feira, a 9ª semana epidemiológica. E cada indicador tem a ver com as 4 semanas anteriores àquela semana que nós estamos divulgando. Então, nós estamos olhando o passado para podermos prever o futuro e planejar as nossas ações no futuro. Então, esse foi o último relatório que nós divulgamos, que foi da Semana Epidemiológica 8, 21 a 27 de fevereiro de 2021. E pode passar? Pode ir passando, para eu ser mais rápida, por favor. Então, geralmente, nós disponibilizamos também lá no grupo de prefeitos, o doutor Geraldo disponibiliza. Então, quando vocês olham semana, significa que são as semanas epidemiológicas, né? Então, a semana epidemiológica 8 foi a semana transanterior, porque semana passada foi a 9ª semana epidemiológica. Então, vocês observam também, pelas semanas, o total de novos óbitos que ocorreram. Nós tivemos um aumento muito significativo em novembro e dezembro em relação aos números dos óbitos, né? E depois tivemos uma certa queda e já estamos novamente em exceção. Então, agora, nós estamos com uma alta, com uma média de 18,4%, aproximadamente a nossa média móvel do número de casos. Eu, imediatamente terminando aqui, vou para a live. Na live, vou anunciar que hoje é o maior dia que nós tivemos na pandemia de número de pacientes internados. Então, nós estamos com 724 pacientes hospitalizados e com a macro-região de Dourados e Campo Grande acima de 100%. O que significa acima de 100%? Eu tenho leitos habilitados e começo a utilizar outros locais dentro do hospital para internar os pacientes. Só que os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Ou seja, por exemplo, no hospital regional, vou dar um exemplo simples. Eu começo a utilizar a sala da endoscopia, que tem um suporte que o paciente vai estar lá, porque todos os meus leitos estão lotados. Pode passar bem rapidamente. Então, naquele momento, a bandeira de risco por macro-região de saúde, ela trazia essa situação, laranja, mediana. Nós trabalhamos com as cores cinza, vermelho, segundo o critério de gravidade da situação, cinza, vermelho, laranja, amarelo e verde. Pode passar? Verde nós não temos há muito tempo. Então, através das últimas semanas, vocês foram vindo. É importante dizer para vocês que o limítrofe entre cinza e vermelho é muito pequeno. Então, quando a gente tem a classificação vermelha, é como se estivéssemos na classificação cinza. Pode passar. As evoluções da bandeira, então, vocês foram vendo que os mapas foram se avermelhando e deixando de ter amarelo. Pode passar.
Pode passar. Teve um momento que a gente não teve nenhum amarelo. Pode passar. E essa que foi a semana da piora. Então, a semana de 21 a 27 de fevereiro, em relação à semana de 14 a 20 de fevereiro, já piorou significativamente. Logicamente que esse mapa que nós apresentaremos agora, quarta-feira, ainda não trará a gravidade real que em uma semana nós tivemos. Porque eu estou olhando para trás, como eu disse para vocês, para planejar minhas ações. Em uma semana, nós tivemos uma aceleração de casos inacreditável. Quem acompanha as lives e quem acompanha percebe, tanto é que nós passamos, nos últimos 14 dias, que nós tínhamos, em média, 500 hospitalizados para 724 hoje. Que a gente tinha 10,6 a nossa média móvel de óbitos para 18. Nós começamos a apresentar 23 óbitos, 24 óbitos. Pode passar. E sempre é assim que nós fazemos, né? Nós apresentamos por macro-região de saúde, classificando, e sempre mostrando uma nota da semana anterior e a nota da semana que está vigente. Pode passar. Pode passar. Esse é meu último slide, que os demais servem de exemplo para esse. Quais são as fichas dos indicadores? Nós temos, os indicadores são o seguinte. Nós temos um único indicador estadual que, provavelmente, através da OPAS, nós vamos revê-lo agora, que é o indicador do nosso desempenho do LACEN. O indicador do nosso desempenho do LACEN, ou seja, se o nosso LACEN consegue garantir testes por 30 dias, todo mundo sai com 10 pontos na frente. Nosso LACEN, uma única vez, não conseguiu, logo no início, garantir os testes por 30 dias. Nosso LACEN consegue essa função estadual, nós não teremos problemas daqui para frente. Então, provavelmente, mudaremos e discutiremos com a OPAS em relação a esse indicador, em relação à vacinação, porque, neste momento, a doença está no outro quadro. Nós precisamos saber do nosso perfil da imunização, da vacinação. Agora, neste momento, todos nós já sabemos fazer o diagnóstico precoce e já teremos os testes de antígeno. Então, mudaremos esse indicador futuramente. O primeiro indicador tem a ver se teve aumento de número de casos SRAG. O que é SRAG? Síndrome respiratória aguda grave, onde o COVID está dentro dela. Temos outros. Temos a influenza, parainfluenza, metapneumo, enfim, vários SRAG. Mas, se nós tivemos, das últimas 4 semanas, um aumento, logicamente, nós temos os nomes, nós temos um sistema oficial para cada um dos indicadores, vai apontar que, se você tinha 8 SRAG, se você passa a ter 10 SRAG, você perde o ponto, lógico. O outro indicador tem a ver... Não, pode deixar lá mesmo, só aquela última tela. Se houve redução da incidência de casos errados. Eu falei do segundo indicador. O primeiro indicador é se você conseguiu fazer, no sistema rastrear, identificar os contatos dos casos confirmados e suspeitos de SRAG. Ou seja, é aquela metodologia que eu disse para vocês. Então, você chega na unidade de saúde, você é um caso suspeito, você tem que dar todos os contatos que você teve 48 horas antes. E as equipes de saúde têm que ir atrás de todos os seus contatos para avisar seus contatos que você é um caso suspeito. Porque só assim a gente consegue isolar e quebrar a cadeia de transmissão. Muitos municípios têm dificuldade em fazer isso, porque têm dificuldade
Não os pequenos, geralmente os maiores, têm dificuldade na remuneração das suas equipes no final de semana. Mas isso é indispensável, principalmente para a vacinação. Tanto para o rastreio quanto para a vacinação, são as nossas armas atuais que nós temos para conter a doença. Não existem outras armas que nós tenhamos. Vacinação e rastreio. E as medidas restritivas, claro, né? Outro indicador tem a ver com a disponibilidade para atender os testes de Covid, né? Que é esse indicador estadual que eu disse para vocês que será revisto. Houve redução na mortalidade de SRAG, então você teve numa semana 7 óbitos, no outro 8 óbitos, você perde a pontuação. Ali a nota é a pontuação, né? A meta ali, como está escrito, é a pontuação que você tem em cada um. Para aqueles que têm população indígena, se aumentou o número de casos, também é reduzido, perde o ponto. Para quem não tem população indígena, não perde o ponto. Isso é feito através do sistema CIVEP-GRIPE e ESUS-VE. Nós temos também o Covid-19 hospitalar, que influencia no outro indicador em relação à capacidade da região de saúde em absorver ou não a demanda daquela região. Então, nós olhamos lá, aquela macro-região, ela teve condições ou ela está 75% a mais? Se ela estiver 75% a mais, ela perde o ponto. Então, é um indicador da macro-região. Então, nós temos indicadores que são específicos estaduais, um só, específicos municipais, que são 6, e específicos macro-regionais, que são 3. Os macro-regionais, para finalizar, são esse, da necessidade de você expandir em leitos de retaguarda ou leitos de expansão, a questão da taxa de ocupação global e um último indicador, se a sua fronteira ou seu estado vizinho está com número de casos alto. Então, mais que nunca, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, que nós estamos exatamente em rede. Nós estamos sendo influenciados tanto para a doença, como também para o combate da doença em rede. Então, em relação ao combate da doença, nós temos que fazer as nossas articulações, assim como vocês fazem os consórcios. Está aqui a prefeita de Jardim, que conversamos antes, e que nós tivemos um case de sucesso muito positivo olhando para a macro-região, que foi o surto que nós tivemos em Guialope, Jardim e Bonito. Nós tivemos um surto expressivo e, através do nosso trabalho conjunto com as forças de segurança pública, com os prefeitos da região, com as lideranças da região, conseguimos conter o surto, principalmente em Guialopes, que estava com uma incidência altíssima e grandes número de óbitos. Então, acho que essas são as minhas palavras, dizer a vocês, agradecer a toda a equipe técnica de vocês, a todos os trabalhadores de saúde que estão lá nos seus municípios, que eles tenham força para continuar trabalhando sexta, sábado, domingo, de noite, de madrugada. Vacina tem que ser de noite, de madrugada, não pode estar na geladeira. A gente não pode perder um dia sequer da oportunidade de vacinar. Que consigam, que as suas vigilâncias sanitárias, junto com as nossas forças de segurança, consigam cumprir o decreto do prosseguir, que é importante. Os decretos do governador, eles são importantes, são medidas restritivas baseadas em evidências científicas. As recomendações do prosseguir, elas precisam ser analisadas por vocês,
porque é um trabalho de muitas, muitas mãos e de muito conhecimento científico também, e que todos nós possamos ter dias melhores. Precisamos ser fortes e precisamos, neste momento, mais que nunca, olhar para essa doença em março e abril. Obrigada, SOMASUL, obrigada, secretários de Estado, doutor Sérgio, doutor Riedel, obrigada a toda a nossa equipe da saúde, que estamos juntos aí há 1 ano e pouco nessa batalha. Obrigada. Só para ressaltar aqui, Cris, domingo retrasado, ocorreu uma agenda na Secretaria Estadual, no domingo, 8 horas da manhã, e o Rogério, diretor executivo nosso aqui da SOMASUL, junto com o prefeito Henrique, de Terenos, esteve presente. Então, agradecer a eles que foram nesse domingo, agradecer também ao Dalmi, que esteve durante a semana lá na Secretaria de Saúde também, onde nós pedimos para poder incluir a nossa entidade, né, a SOMASUL, que representa aí os 79 municípios, no COI, né, para poder também ouvir a demanda dos prefeitos. Eu ouvi aqui a Cris falando que para os municípios, às vezes, tem dificuldade de pagar uma hora extra. Pelo contrário, viu, Cris? Acho que os 79 municípios vêm fortalecendo a vigilância sanitária, pagando hora extra, dando diária. Agradeço, viu, Bettini, ao secretário-geral do Resende, que antes da pandemia entregou várias caminhonetes Tritão, né, e esses carros ajudou muito nesse período da pandemia, mas os municípios vêm se esforçando o máximo. Tanto é que o nosso estado está entre os 5 que mais vacinaram no nosso país. Então, isso é um fruto do Pacto Federativo, né? O governo federal veio comprando, o governo estadual fazendo a distribuição, e nós, que estamos lá na ponta da corda, que as pessoas trabalham, as pessoas vivem, né? E elas têm as dificuldades, são nos municípios, né? E a gente está lá fazendo a aplicação, sim, final de semana, aplicações durante a semana. É lógico, existe, né, seu Nelson, as particularidades de cada município, né? Seu Nelson tem aldeias indígenas que está a 300 quilômetros da sede do seu município. Então, tem essa dificuldade. Mas nós estamos todos empenhados, né? Então, isso aqui, essa reunião hoje aqui com a equipe de saúde, foi para poder aproximar, né? A Cris falou que fez um trabalho em conjunto com o Guia Lopes, com o Jardim e com o Bonito naquele momento. Então, nós estamos colocando à disposição a SOMASUL para poder estar atuando junto. Semana passada, a questão era o Cone Sul, né? Então, nós estamos aqui para agradecer essa parceria, né, da SOMASUL com a Secretaria de Saúde, e agradecer a toda essa equipe. Somos colegas de profissão. Então, obrigado à equipe de saúde, a Cris Maimone aqui, que está representando aqui o nosso secretário. Um bom dia para vocês. Nós vamos iniciar um outro... Obrigada a todos. Eu tenho que sair por causa da live. O doutor Geraldo está fazendo uma grande entrega lá em Dourados, né, do Centro da Mulher e da Criança. E, em nome dele, agradeço a todos vocês e coloco a Secretaria de Estado e todas as nossas equipes à disposição de vocês a qualquer hora do dia, da noite. E estamos lá, firme. Muito obrigado também a presença, né, da Assembleia Legislativa, pela deputada Mara, deputado Rinaldo. Muito obrigada. Prefeito, estamos juntos. Obrigado. Prefeitos que estiver presente e a deputadas que estiver presente também. Vai iniciar ali o cerimonial, vamos compor a mesa novamente. Só queria dar um aviso aqui a todos os prefeitos. Hoje, às 15 horas, o governo do Estado, junto com o Ministério da Educação e a bancada federal, vai estar fazendo a entrega de 168 ônibus, onde os 79 municípios serão contemplados. O que acontece lá no local?
nós temos 2 hospitais na frente, e no estacionamento do IOTED, do local, vai estar estacionados os ônibus. Então, o cerimonial do governo e do Ministério está pedindo para os prefeitos, não vai poder levar uma pessoa para o município, ou o prefeito, ou o seu representante, e na hora de estacionar o carro, pedir para o motorista deixar o prefeito e ele sair, porque lá não vai ter estacionamento. O que nós estamos organizando aqui, eu peço para os senhores que estão aqui nessa reunião, uma quantidade boa de prefeitos, nós estamos locando uma van para sair daqui da Soma Sul. Então, eu preciso que cada um dos senhores e senhoras que estiver aqui presente, entre em contato com a Mariana ou com a Vanessa ali na entrada, deixe o nome e vem para a Soma Sul, 1h30, para as 2h, às 14h30, a gente deslocar juntos lá para o evento. Combinado? Hoje é 8 de março e eu começo essa cerimônia cumprimentando a nós, mulheres maravilhosas, que batalhamos todos os dias por escolha ou não. Sejam bem-vindas a essa singela homenagem, que é tão pequena perto do que nós merecemos, né? Mas um reconhecimento digno para expressar o agradecimento diante das ações tão importantes perante a sociedade. Vocês estão aqui hoje justamente porque fazem a diferença, porque estão em missões importantes, estão à frente de cargos importantes e são inspiração para muitas pessoas que estão próximas de vocês, especialmente para outras mulheres, que muitas vezes chegam desanimadas nos seus trabalhos e olham e falam, olha, ela conseguiu, então ela é minha inspiração, se ela conseguiu, eu vou continuar lutando e eu também posso conseguir. Então, vocês são fonte de inspiração, vocês são muito importantes para a nossa sociedade, e por isso vocês estão aqui hoje. A gente começa lendo uma mensagem da Soma Sul, em nome do presidente, o prefeito Valdir Couto de Souza Júnior, que homenageia vocês também, depois a gente começa a entrega das nossas flores. O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira, dia 8 de março, é lembrado pela Soma Sul, representada pelo senhor Valdir Couto de Souza Júnior, prefeito de Niuaque, como data histórica e de efetivo reconhecimento à competência das mulheres, no contexto político, administrativo de Mato Grosso do Sul, como em todo o país. Além de reconhecer o importante papel da mulher no seio familiar e no contexto social, sobretudo sua ascensão em todos os setores do mercado de trabalho e em atividades profissionais, esta entidade, que representa os 79 municípios do Estado, exalta a atuação feminina no poder público estadual, nacional, apontando principalmente sua competência administrativa e agilidade política à frente das questões de interesse da sociedade, mesmo ainda diante da resistência e preconceito. Reconhece que, apesar de a representação feminina na política ainda ser muito pequena, a mulher tem se destacado de forma efetiva à frente da administração pública nas 3 esferas do governo e, sobretudo, com atribuições importantes nos poderes constituídos. A presença da mulher nas instituições atinge hoje um novo patamar de representação pública, pois, além de ocupar cargos dos mais expressivos em Brasília, como no Palácio do Planalto, ministérios, e no Congresso Nacional, ela está presente também nas bases administrativas dos municípios e atuando na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores. É mole ou não é? Vocês são demais, né, gente? E com essa mensagem, nós vamos iniciar nossa manhã de homenagens. Vamos compor novamente a nossa mesa. O presidente da Soma Sul já está presente, a gente chama para acompanhá-lo o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel. A gente convida também o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo Mota. E o deputado estadual Rinaldo Modesto.
Quem é esse? Escreve aqui. Onde é que está aí? Vamos convidar, então, o presidente da SomaSul para entregar nossa primeira homenagem, que é para uma prefeita que tem feito muita diferença à frente da administração do município de Jardim. Nós convidamos a prefeita Cleidiane Areco para receber a sua homenagem. A gente acabou de receber a informação que a prefeita precisou se ausentar, então a gente parte para a próxima homenagem da manhã, homenageada da manhã, que é a prefeita de Naviraí, a prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, que também está construindo uma bonita história na política lá na região sul do estado. Parabéns, prefeita. Pode receber das mãos do presidente. Mara Caseiro. Não sobrou mais um? Bom dia a todos. Eu quero agradecer pela homenagem. Nós mulheres, né, Mara, sabemos que não é fácil estar à frente de uma responsabilidade tão grande, principalmente agora, eu digo, na responsabilidade de administrar uma cidade. A pressão é muita por ser mulher, por ser jovem, mas é possível, se a gente quiser. Eu falo isso para todas as mulheres que estão aqui. Quando a gente quer tomar atitude, nós somos firmes e não há pressão que faça a gente desistir dos nossos objetivos. Então, persistam em todos os objetivos que vocês tiverem, que a gente é capaz. Feliz Dia das Mulheres a todas presentes. Mulher e dentista, né, deputada? E dentista. Parabéns, prefeita. Nós convidamos agora a segunda homenageada da manhã para receber as flores das mãos do prefeito de Alcinópolis, Dalmi Crisóstomo da Silva, a deputada estadual Mara Caseiro. Bem, eu quero agradecer, Júnior, em seu nome, né, à SomaSul, por essa homenagem tão maravilhosa. Cumprimentar aqui o nosso secretário da CEINFRA agora, né, Infraestrutura, Eduardo Riedel, nosso secretário Sérgio Murilo, ocupando agora a Segov, né, Secretaria de Governo, e o nosso deputado Rinaldo, colega, né, cumprimentando a todas as autoridades, os prefeitos e prefeitas, né, nessa manhã tão maravilhosa. Bom, como disse a Raiza aqui, né, desafios todos os dias, gente, todos os dias. Eu que fui lá em Eldorado, no município tão pequenininho, de 11 mil habitantes, fui a primeira candidata a vice-prefeita. Não fui a primeira vice-prefeita, mas fui a primeira candidata a vice-prefeita. Fui derrotada na minha primeira eleição. E, logo em seguida, já me tornei a primeira vereadora a ser a presidente da Câmara. Primeira presidente da Câmara, mulher, né, dentro de Eldorado. Aí, a primeira prefeita também, a primeira mulher a assumir a prefeitura de Eldorado. E, agora, a primeira mulher também a assumir a liderança de governo. Né, Rinaldo? Você que também já esteve nessa função. E, enfim, são desafios, são obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. E é difícil no universo. Aqui nós temos uma plateia hoje aqui praticamente
a maioria de homens, né? Então, o universo político, ele é muito masculino, né? E a gente, então, tem que romper isso, tem que mostrar que a gente também é tão capaz quanto os homens, né? É importante de caminhar junto, a união, né? E assim, mas eu tenho, sim, que agradecer muito a Deus, porque encontrei muitos desafios, às vezes olhares, às vezes... isso incomoda muito a mulher, né? Quando a gente ouve alguém falar, essa mulherzinha aí não vai para lugar nenhum. Então, isso é uma violência, né? Uma violência também contra a mulher, uma violência na política contra a mulher, e isso é ruim para a gente. Mas a gente não pode se abater, né? Todos nós temos desafios, todos nós temos problemas, mas eu entendo que a sensibilidade da mulher, e vocês há de, com certeza, convir com isso, é muito importante na política. Afinal de contas, né, todos nós nascemos de uma mulher. Então, obrigada, Júnior, pela sensibilidade também de vocês, de estar homenageando essas mulheres. E que Deus possa nos iluminar, que Deus possa nos dar força para que a gente possa continuar fazendo a transformação e a diferença aonde quer que nós estejamos. Parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje. Obrigada, Mara. Continuando as suas palavras, muito bem ditas, agora a gente chama a nossa próxima homenageada da manhã para receber as suas flores das mãos do prefeito Thales Henrique Tomazini, que é prefeito de Itaquiraí. Nós convidamos a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Zambuja Roca, para receber suas flores. Parabéns, feliz dia. Obrigada, Juninho, nosso amigo, prefeito de Nioaque, aqui presidente da SomaSul. Em nome da primeira-dama de Nioaque, Larissa, eu cumprimento aqui todas as mulheres, nosso deputado Reinaldo, deputada Mara, e meus secretários, porque o Eduardo Riedel acha que saiu da Segov e foi para a CEINFRA, mas ele continua lá com a gente. Então, agora eu tenho a graça de ter 2 secretários, Sérgio Murilo, na Segov, e Eduardo Riedel, na CEINFRA. E gostaria de dar 3 informes para os senhores, cumprimentando todos os amigos prefeitos que eu vejo aqui e os novos prefeitos. Hoje, pela manhã, fizemos uma live na governadoria em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e o governador Reinaldo Azambuja assinou 2 decretos. Um, instituindo o programa MS Fronteiras, que nós já viemos trabalhando nele nos últimos 3 anos. São 18 municípios fronteiriços de Corumbá a Mundo Novo, que nós chegamos agora, Aral Moreira, né, Alexandrina? Nós temos uma emenda parlamentar da deputada Bia Cavassa, de R$400 mil, que a gente vai levar equipamentos para esses municípios. Então, cada município, Porto Murtinho, Bela Vista, Aral Moreira, todos esses que estão dentro do projeto MS Fronteiras, vão receber um kit para a coordenadoria, mesa, cadeira, computador, para que a coordenadora de políticas da mulher possa trabalhar melhor para o seu município. E isso agora virou um programa: diagnóstico e mapeamento dos enfrentamentos às violências contra mulheres, autonomia econômica, cursos de qualificação profissional, para que a mulher possa ter sua independência financeira e também gerar riqueza e renda no seu município e na sua região. Nós também tivemos hoje o governador Reinaldo assinando um decreto que cria o Mulheres em Movimento, deputado Reinaldo. É como se fosse um gabinete itinerante. É a subsecretaria de Políticas para as Mulheres andando o estado inteiro. Já tivemos, semana passada, em Dourados, com o prefeito Alain, em Rio Brilhante, com o prefeito Lucas. Estaremos ainda esse mês de março, na região sudoeste, café na casa do prefeito Juninho, Larissa, e aí também passaremos por Guia Lopes, Jardim, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho e Bonito, se a pandemia permitir. Senão, a gente vai enxugar
prefeito, para 3 municípios apenas, que são estratégicos da região sudoeste, que é Porto Murtinho, Bela Vista e Jardim. A pedido do deputado Paulo Correia, eu preciso também dizer que, apesar de não estou vendo o prefeito de Coxim, doutor Edilson, mas a pedido do presidente da Assembleia, deputado Paulo Correia, nós atendemos o prefeito doutor Edilson Magro e já combinamos com ele, também com os vereadores que acompanharam, uma ida para Coxim, para que a gente possa estar fazendo esse diagnóstico com eles e fortalecendo a rede de atenção à mulher em situação de violência. Mas, sobretudo, eu disse que eram 3 coisas que eu gostaria de falar para os senhores. Hoje foi publicado o secretário Sérgio Murilo em Diário Oficial, e eu não dei essa notícia lá na live, porque eu estava aguardando para ser dada aqui para os senhores. Hoje foi publicado, pelo 4º ano consecutivo, o edital do Prefeitura Amiga da Mulher. O governo do Estado faz uma premiação simbólica, um selo social às prefeituras do interior do Estado que desenvolvam boas práticas de incentivo ao empreendedorismo e de combate à violência. Desde 2018, já foram mais de 29 projetos de 15 municípios que foram selecionados. Então, a partir de hoje, senhores prefeitos, prefeitas, acessem o edital. Nós estamos à disposição dos senhores e das senhoras, porque o que nós queremos é ter 79 municípios cujas prefeituras sejam amigas das mulheres e que todas nós possamos viver no Mato Grosso do Sul uma sociedade justa e igualitária para todas nós. Obrigada. Agora nós convidamos o prefeito Alexandrino Garcia de Aral Moreira para prestar a homenagem à sua esposa, a primeira-dama Vera Cruz. Um bom dia a todos. Agradecer a homenagem, em nome aí do prefeito, o Ridel, nosso deputado. Obrigada a todos vocês, a SomaSul, e dizer que é um desafio, estar na sociedade, ajudar a construir o nosso município. Luciana, é um grande desafio. Eu também sou vereadora do meu município, já há 4 mandatos. Então, a gente reportar a todas as mulheres, as prefeitas, aquelas que usam seu talento à frente, porque nós sabemos que o grande desafio de ser mulher numa sociedade política não é pequeno, mas também, com o nosso jeito, com o nosso tato, a gente possa dar o melhor de nós, essa nossa sensibilidade de enxergar, muitas vezes, a necessidade da outra mulher. Esse é o nosso grande papel, o nosso grande desafio. Então, recebo o meu carinho, meu abraço, e muito obrigada pela homenagem. Nós aproveitamos para estender a homenagem às prefeitas, deputadas e senadoras que não puderam estar presentes. Elas também serão lembradas nessa cerimônia e receberão as flores posteriormente e, claro, todo o nosso carinho, que são as prefeitas de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, a prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, a prefeita de Fátima do Sul, Hilda Salgado Machado, a prefeita de Sidrolândia, Wanda Cristina Camilo, a deputada federal Rose Modesto, a deputada federal Bia Cavassa e a senadora Soraya Tronic, também a senadora Simone Tebet, que não pôde estar presente. E a prefeita Cleidiana Areco, que infelizmente teve que se ausentar, também recebe a nossa homenagem. Agora, para encerrar a manhã de homenagens, nós convidamos o presidente, juntamente com o prefeito Heraldo Jorge Leite, para homenagearem as suas esposas. Larissa Couto também recebe esta homenagem em nome de todas as primeiras-damas do Estado, que elas se sintam abraçadas e homenageadas.
Estendemos nossa homenagem também à nossa ministra, Tereza Cristina, cada vez sendo mais representados, né, pelo poder feminino, lá em cima, no alto escalão do poder. A gente passa a palavra agora para o nosso secretário, Eduardo Riedel, para que ele possa homenagear também as mulheres presentes. Bom dia a todos vocês, é uma satisfação estar aqui hoje na Casa dos Municípios do Mato Grosso do Sul, cumprimentando a cada um dos senhores prefeitos, a cada uma das senhoras prefeitas de Mato Grosso do Sul, cumprimentar nosso presidente Júnior, parabenizar, Júnior, pela iniciativa, pela ação de hoje, cumprimentar Sérgio Murilo, que ainda não o conhecia, é o novo secretário de governo do estado de Mato Grosso do Sul, que está agora lado a lado do governador Reinaldo Azambuja, para poder dar sequência, continuidade a todo esse trabalho que foi, ao longo de 6 anos, construído, e o Sérgio é uma pessoa extremamente competente, dinâmico, e eu não tenho dúvida que vai dar sequência aí nessas ações. Cumprimentar a Assembleia aqui em nome do deputado Rinaldo Mara, que estava aqui presente, Luciana, da nossa subsecretaria de Mulheres, que participou hoje conosco lá de uma live, e dizer a todos vocês que hoje aqui foram tratados de 2 assuntos. A minha fala é muito rápida e objetiva. Primeiro, a doutora Cristine Maimone falou um pouquinho do prosseguir e de toda essa discussão em relação ao Covid. E é importante a gente trazer aqui também uma discussão que é de cunho político em relação à Covid. Vocês são protagonistas e atores da política e lideram no município de vocês uma ação importante. O governador Reinaldo, eu já vou explicar um pouco por que eu estou dizendo isso. Desde o início, Júnior, ele buscou a ciência para pautar as ações do Estado. Desde o dia 14 de março de 2020, era acho que se não me engano, um domingo, foi 16, a gente se reuniu na Secretaria de Saúde com o primeiro caso de Covid aqui no Estado. E era um ambiente de extremo desconhecimento de todos nós. Todo mundo meio apavorado, fica em casa, ninguém sai, o que vai acontecer? Naquele momento, algumas diretrizes foram dadas de fortalecer o sistema de saúde, aumentar o número de leitos, aumentar a capacidade dos municípios receberem os pacientes, ao mesmo tempo que fortalecer internamente o orçamento para a saúde, era uma necessidade naquele momento, e acompanhar a evolução daquilo que vinha sendo pregado como talvez a grande prevenção. E é o que nós estamos fazendo, tentando manter o distanciamento, máscara, evitar aglomeração. E não tem sido fácil. Vocês, no dia a dia de vocês, dos municípios, sabem o quão é difícil, a população está cansada, está todo mundo já estressado com esse negócio de fica em casa. Posso estar falando de uma maneira simples, mas é o sentimento da grande maioria das pessoas, e, ao mesmo tempo, é o grande remédio que tem, preventivo. É claro que se você não estiver contaminado com Covid, aí tem os protocolos, e a vacina, que a gente viu aqui, que nós estamos numa crescente, o doutor Júlio, desde o início, está nos acompanhando de perto, ajudando o COI, mas a vacina que é a grande solução, e a gente já tem visto os resultados onde já se aplicou a vacina, são extremamente animadores, é a única saída efetiva em termos de prevenção. E quando eu falo de uma discussão política, é porque, em caráter nacional, a Covid se transformou numa discussão política. E talvez a grande ação aqui do Mato Grosso do Sul foi que a gente não deixasse politizar a discussão do Covid, Júnior. Quando o Estado começa a dar ordem para o município, faz isso, faz aquilo, não vai funcionar. Isso vai parar aonde? Na Justiça. Isso é a incapacidade nossa, dos senhores, das senhoras e nós do Estado, de sentar na mesa, dialogar, para não deixar parar na Justiça. Porque achar que um juiz com a caneta vai resolver o que deve ser feito é um absurdo. Então, a gente sempre transferiu e deu elementos para que os municípios tomassem as decisões. Olha, os parâmetros são esses aqui. Então, é importante que restringe um pouco mais, aperta mais. Cada município aqui tem uma realidade.
Só quem conhece profundamente cada uma das cidades, dos municípios, sabe que Bonito tem uma situação específica, é diferente de Três Lagoas, é diferente lá de Sete Quedas, do Chico Piroli, e cada município tem a sua dinâmica. Agora, nós tínhamos a obrigação de dar essa ferramenta e não iríamos politizar a discussão do Covid. Então, assim foi feito. Nós chegamos ao momento hoje, não está nada fácil, mas nós estamos vendo, vocês viram a doutora Cristina apresentar, a curva subindo rapidamente. 21 governadores já se posicionaram num documento que o governador Reinaldo está analisando nesse momento para poder assinar e participar de uma frente ampla do país em relação a medidas mínimas para que todos possam adotar nesse momento específico. São 15 dias, são 3 semanas, algo que assim o valha, porque a gente sabe da consequência também de uma paralisação na economia. Então, eu só queria deixar essa mensagem para vocês, que é importante que a gente esteja conversando, discutindo, dialogando. Quem tiver dúvida, eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde está absolutamente aberta a discuti-las, assim como o Sérgio Murilo também, na Secretaria de Governo, para que a gente não deixe essa discussão aqui no Estado caminhar para um lado que não agregue em nada, que não seja a solução e o bom desempenho que a gente tem tido até agora em relação à Covid. No mais, Júnior, nós vamos estar juntos hoje às 15 horas, entregando 168 ônibus escolares, também fruto de uma política junto com os municípios para a educação, dentre tantas outras entregas que a gente vai estar fazendo ao longo desse ano, nas diversas áreas e ações que o Estado tem, junto com os municípios de Mato Grosso do Sul e com a Assembleia Legislativa. Os deputados sempre foram muito parceiros nessas ações, não só com as emendas, mas com a aprovação daquilo que foi absolutamente necessário que o Estado fizesse para a gente se encontrar numa situação hoje viável e possível de fazer os investimentos que estamos fazendo. Então, um grande abraço a todos vocês e parabéns mais uma vez pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que não é só celebrar o dia, é praticar no dia a dia as nossas ações, o respeito principalmente. Eu vejo que, olha esse painel aqui atrás, Júnior? Quantas mulheres protagonistas em alto escalão a gente tem representando o Mato Grosso do Sul no Brasil. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Muito obrigado. Presidente Valdir Júnior, sua palavra de encerramento. Agradecer aqui ao Eduardo Riedel, deputado Rinaldo, representando a Assembleia Legislativa, agradecer ao Sérgio Murilo e a cada prefeito e prefeita que vieram hoje para poder fazer essa homenagem ao Dia da Mulher e participar também do Prosseguir, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Quero aproveitar e também convidar cada um dos senhores e senhora, o café está servido ali no nosso salão, já ficou um pouquinho tarde, mas está montado, Rogério? Então, aproveitar esse momento aqui para a gente ir lá tomar esse café em conjunto. E a cada um que esteve aqui fazendo a palestra também, nossa gratidão. A Luciana Zambujo já passou sobre a Coordenadoria da Mulher. E, mais uma vez, aqui, agradecer a minha esposa, pelo Dia da Mulher, que está aqui me acompanhando nessa data. E a cada primeira-dama que passa, que convive conosco, que sabe do dia a dia que a gente passa também, e sempre está ali dando total apoio para a gente buscar a solução. Então, muito obrigado. E só mais um lembrete. Prefeitos e prefeitas, hoje o evento das 15 horas, tá? Lembrando, os prefeitos que estão aqui presentes, ou vão encontrar mais um, ou outros aí, passar ali, avisar a Vanessa, se vai conosco numa van, a gente se organizar aqui na SomaSul a partir das 14 horas, para não chegar também atrasado lá no evento, porque a entrada lá vai ser restrita, não tem onde guardar carro, lá são 2 hospitais, o Hospital Miguel Couto e o Unimed, e a Cacemes, O Miguel Couto está do outro lado, e tem a Ordem dos Advogados, então não tem onde estacionar. E o estacionamento que tem o clube lá, está estacionado os ônibus. Tá? Então, só para lembrar vocês, aquele que está sem o motorista,
já fica o recado aqui que a gente vai estar com a van. Agora, a gente precisa saber dessa demanda, né? Daqui a pouco a gente chega com a van e precisa de 3, 4 vans para poder deslocar para o local. Então, fica aí esse alerta aos senhores prefeito e prefeita, e meu muito obrigado e um bom dia a todos. Parabéns a todas as mulheres e um dia incrível a todos nós. A cerimônia está encerrada e o café já está servido.